dedicada à pregação do Evangelho. Que Deus abençoe também a vida e ministério do pastor Paulo, que ele continue sendo firme e fiel no ministério dele, aqui nessa igreja, aqui nessa cidade também. E nessa noite, nós vamos tratar da temática da depressão, uma palavra que tem sido colocada muitas vezes até de uma maneira banal. Tudo virou depressão. Uma tristeza é medicalizada. E tudo hoje em dia é tomado como sinônimo de doença, de transtorno. Mas, na verdade, eu quero apresentar como um crente passou pela depressão e como ele pôde se libertar desse estado depressivo. Talvez aqui muitos de vocês já passaram por depressão, já sofreram de depressão ou conhecem alguém que assim o é. Muito obrigado. E eu tenho certeza que alguns desprezam isso como dizendo que é coisa de gente que não tem o conhecimento de Deus. Eu estava, então, falando com o irmão Rivelino, que veio lá de São Paulo, né? Inclusive, um dos pregadores que já esteve lá na igreja dele, que é o Marco Feliciano, ele sofreu de depressão. Ele teve um episódio depressivo grave e ele é pastor. A depressão, como eu falei hoje pela manhã, acometeu o maior pregador inglês, o Charles Spurgeon. A depressão já acometeu John Piper. A depressão acometeu o apóstolo Paulo. Nós não estamos imunes à depressão, mas, em um certo sentido, se pensarmos assim, não é um contrassenso o crente pregar o evangelho que liberta, que cura, que transforma, e ele está passando por depressão? O que o ímpio vai dizer? Bom, se Jesus não libertou nem a tua vida, como é que você quer que ele liberte a minha? Não é isso que às vezes a gente ouve? É sim. A questão é, antes de eu responder essa pergunta, e tem resposta para ela, eu quero te convidar a meditar comigo em Lamentações capítulo 3. Abra comigo. Livro de Lamentações de Jeremias, depois de Jeremias, antes de Ezequiel, capítulo 3. E nós vamos ver como a depressão acometeu um guerreiro, um homem de guerra que estava ali na cidade de Jerusalém. Lamentações, capítulo 3. Deixa eu situá-los no contexto. Quem escreve Lamentações é Jeremias. Jeremias está vivendo os últimos dias de Jerusalém antes de ser destruída. A cidade foi cercada pelo exército babilônico. Não entrava nem saía ninguém, nem alimento, nem nada. O povo estava cercado pelo exército inimigo. 18 meses. 1 ano e 6 meses de cerco. Não havia mais força. Se você vai para 4:10, faltou comida. Não entra, nem sai nada, falta comida. E o que é que eles estavam comendo em Jerusalém? 4:10 de Lamentações. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozinharam seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Você consegue imaginar isso? A mãe, sem nada para comer, sem alimento, sem forças, com muita fome, não vê outra alternativa a não ser colocar o próprio filho na panela, parti-lo ao meio, e cozinhá-lo, e comê-lo. É essa a situação de miséria. Mãe é o que de mais precioso se tem. Como é que uma mãe pode matar o seu filho?
na hora da maior tribulação de Jerusalém, as mães mataram e comeram o próprio filho. Não havia força. A palavra aqui para homem, no capítulo 3, verso 1, é a palavra Geber. E essa palavra significa guerreiro. Aquele que está pronto para guerrear. Como é que guerreia? Sem força, sem vigor. Como é que estavam os ricos? Estavam sem dinheiro, sem comida, emagrecidos, raquíticos, pedindo esmola também nas ruas de Jerusalém. Como é que estavam os príncipes? Com as vestes desbotadas, sem brilho, sem dinheiro, sem riqueza. Você já imaginou uma situação dessa acontecendo aqui no Brasil? Aqueles que outrora eram ricos, as empresas quebram, eles não têm para onde ir, eles não têm comida, eles estão desanimados. E o Geber, que é o guerreiro para proteger, olha o que acontece com ele, capítulo 3, verso 1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele entende que o sofrimento que Jerusalém passa é fruto da ira de Deus contra o seu próprio povo. Porque o seu povo desprezou o Senhor. Porque o seu povo andava em pecado. E agora nós vemos esse guerreiro aflito, recebendo a vara do furor de Deus. Recebendo a disciplina do Pai. E isso distorce a visão que ele tem de Deus. Eu pergunto a você nessa noite, quem é Deus para você? Nós ouvimos aqui uma canção tão bela, que Ele é o nosso sustentador, que Ele é aquele a quem a gente pode confiar, que Ele é o nosso Deus. Muito bem executada, muito bem cantada. Mas eu pergunto, e na hora do sofrimento? Quem é Deus para você? Ele continua sendo misericordioso? Ele continua sendo um Deus compassivo? Ou ele se transforma no inimigo que quer te abater? Há um grande teólogo que escreveu um livro chamado Decepcionados com Deus, chamado Philip Yancey. E o Philip Yancey, nesse livro, ele descreve a própria decepção que ele teve contra Deus. E a gente vai ver aqui nesse texto como Deus se transforma aos olhos de alguém que está focado no sofrimento. Muito bem, estava lá Jerusalém se acabando, a cidade realmente com muitos cadáveres, cheirando mal, sem comida, quem estava vivo estava desesperado, talvez até roubando o próximo para ver se ganhava alguma coisa, mães matando os filhos para comê-los, e aquele guerreiro, olha como é que ele vê Deus, verso 2, Lamentações 3, 2. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Quando passamos pelo vale do sofrimento, pela depressão, somos abatidos de uma tal forma, muitas vezes Deus se transforma na nossa mente em um mau pastor. A gente recitou o Salmo 23 ontem, vamos dizer de novo? O Senhor e nada. Olha o que é que ele diz aqui. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Continuação do Salmo 23. O que é que ele faz? Faz-me deitar em pastos, refrigera-me e guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Aqui ele está dizendo, ele não me leva em pasto verdejante, não. Ele não me leva na vereda da justiça, não. Ele me leva a andar nas trevas, no escuro, em escuridão total, em cegueira. Eu não tenho visão da realidade, porque tudo está escuro, a minha visão me falta, eu não tenho luz.
porque Deus é um mau pastor. A visão do sofrimento é levada às últimas consequências, sofrimento pelo sofrimento, nos leva a ver Deus como um mau pastor, como um mau cuidador. Você já se pegou olhando e perguntando: onde é que tu estás, ó meu Deus? Onde é que tu estás? Cadê tu que não me amas? Cadê tu que não me visitas? Cadê tu, Senhor, que não se compadece? Você já se pegou pensando assim? Você já se pegou achando que Deus não era um pastor tão presente, um pastor tão cuidador? Está aqui o guerreiro, que dependia de Deus, mas que está vendo Deus como um mau pastor. Olha como é a continuidade do verso 3. Deveras, ele volveu contra mim a mão, de contínuo todo o dia. Lá mais na frente, o Salmo 23 diz o quê? A tua vara me consola. Então, o Senhor me consola, me corrige, me repreende, me admoesta, me busca, me guia. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque comigo. Aqui ele está dizendo exatamente o contrário. O Senhor se levantou contra mim. O Senhor está comigo, mas é para me abater. E não é só uma hora do dia, não. É todo momento. É de contínuo. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, todo dia. Olha o verso 4. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Deus para ele se tornou um mau pastor. Não é o bom pastor, é o mau pastor. Por quê? Porque ele teve a sua visão distorcida pelo sofrimento. Você já experimentou a sensação de uma coisa ruim acontecendo atrás da outra na sua vida? Morre um parente, depois você perde o emprego, depois alguma coisa difícil, alguma catástrofe acontece, o portão quebra, o carro bate, o filho adoece, você perde a saúde, você perde a força, você quebra a perna, você quebra o braço, e é uma sequência decrescente que vem acontecendo. Como é que a gente reage? Espera aí, Senhor, quando é que vai acabar isso aqui? Até quando o Senhor vai continuar fazendo isso? E a pergunta do salmista, no Salmo 13: até quando, ó Senhor, não te lembrarás de mim? Até quando, ó Senhor, tu vais estar escondido? E essa visão deturpa quem Deus é para o guerreiro. A segunda característica que Deus toma na mente de alguém que é dominado pelo sofrimento é que Deus se transforma em um opressor, em um carrasco. Olha dos versos 7 a 9. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Já teve a sensação de andar num labirinto e não achar a saída dele? Já teve a sensação de estar aprisionado, acorrentado e não ter para onde sair? Já passou à sua mente a ideia de que é ser preso e nunca poder sair daquela cadeia, e nunca poder ter descanso fora, e nunca poder dormir ao ar livre, ou, melhor dizendo, ter acesso ao ar livre, ter liberdade? Ele vê Deus como esse carrasco, como esse opressor, como aquele que vai prendê-lo, como aquele que vai oprimi-lo com grilhões, com correntes de bronze. E ele cerca a vida dele para que ele fique
preso, enjaulado, acorrentado, sem poder caminhar, sem poder sair, como se estivesse num labirinto sem saída. E a impressão que eu tenho é que muitos veem Deus como um opressor. O Senhor deu liberdade para fulano, por que é que eu estou preso? O Senhor abençoa a vida de ciclano, por que a minha está amaldiçoada? O Senhor faz com que os outros cresçam, por que eu estou diminuindo? O Senhor tem dado comida, tem dado bênção, tem dado provisão para a vida do irmão, mas a minha, eu não percebo isso. O Senhor está me aprisionando. E muitos veem Deus como um carrasco. Deus, na mente do guerreiro que passa pela depressão, é um Deus que é um mau pastor e é um Deus que é um carrasco, um opressor. Mas Deus, além disso, para ele, se transforma numa fera. Versos 10 e 11. Fez-me como urso à espreita, um leão de emboscada, desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Além de ser um mau pastor, além de ser um carrasco, para esse guerreiro, Deus se transforma numa fera. Uma fera com muita fome, que tem ele como uma presa e que come a sua carne. Assim como as mães de Jerusalém estavam comendo seus filhos, ele vê Deus agindo por meio daquela desgraça acontecendo na nação, e é como se ele visse Deus comendo a própria carne dele, colocando uma dentada, corroendo tudo, comendo a sua carne, comendo as suas entranhas, roendo seus ossos, esmiuçando, esmigalhando. E essa visão de Deus como uma fera, como alguém que está enfurecido contra nós, a gente não verbaliza, mas muitas vezes a gente pensa. A gente não diz, mas muitas vezes a gente diz: Deus está querendo acabar comigo. Deus não tem misericórdia de mim. Deus está me vendo como uma presa fácil e vai comer a minha carne. Para aquele homem, Deus era um mau pastor. Para aquele homem, Deus era um carrasco, um opressor. Para aquele homem que passava pelo sofrimento, Deus era uma fera voraz. Mas Deus também, em quarto lugar, na mente de alguém que tem a mente distorcida pelo sofrimento, Deus se transforma num guerreiro que vai combater e que vai destruí-lo como inimigo. Verso 12. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Verso 13. Fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Quando a gente passa pelo sofrimento, a gente acha que quem está jogando as flechas na nossa vida é Satanás. O diabo tem uma seta maligna que ele quer acertar em mim. Tem uma flecha maligna que ele quer acertar em mim. Esse ano está dizendo o contrário. Essas setas do mal que me atingem vêm do arco do próprio Deus. E esse Deus quer me destruir, quer lançar uma flecha e quer atravessar o meu coração. Ele é um guerreiro mau que quer acabar comigo. Você já experimentou um sofrimento que você se sentiu desamparado por Deus? Você já experimentou um sofrimento que te fez se sentir desamparado por amigos? Você já experimentou um sofrimento que te fez se sentir abandonado pelos irmãos, abandonado pelos amigos, abandonado pela igreja? Esse guerreiro está vendo o sofrimento e está interpretando dessa forma. Imagina os irmãos na China que estão sendo perseguidos. A igreja perseguida na China. Imagina os irmãos que estão na Venezuela,
muitos sendo perseguidos e passando fome. Imagina os irmãos que estão na África, que estão sendo perseguidos pelos muçulmanos, que estão sendo assassinados aos milhares. E talvez a igreja que está ali vendo aquela atrocidade acontecendo, pense a mesma coisa. Cadê Deus que não cuida de nós? Ele é um mau pastor. Cadê Deus que está nos prendendo? Estamos aqui enjaulados. Quantos irmãos não estão presos? Mas foi assim que o apóstolo Paulo pensou? Não. A minha prisão contribuiu para o avanço do Evangelho. As minhas algemas não aprisionaram. Está presa a minha carne. Eu estou preso. Eu estou aqui numa cadeia. Mas a partir daqui, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento de Jesus. Os guardas foram evangelizados. A cidade de Roma foi evangelizada por causa das cadeias do apóstolo Paulo. E ele não viu a cadeia como motivo para ele ficar com raiva de Deus. Ele escreve 4 cartas da prisão. E essas 4 cartas têm confortado a igreja do Senhor. Ele não viu aquilo como uma desgraça. Ele não viu a prisão como uma cadeia. Ele não viu a prisão como um Deus que o oprimia. Da cadeia ele dizia, lá em Filipenses, alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. E Paulo está dizendo isso da cadeia, preso. Ele não está desanimado, ele está com foco no Senhor. O guerreiro está com foco no sofrimento. E é por isso que a igreja perseguida na Ásia, na África, na América, em todo o mundo, essa igreja não desiste. Porque ela entende que ela foi plantada para representar Cristo contra as hordas do inferno, contra os exércitos de Satanás. E o objetivo da igreja é ganhar almas. Sabe onde é que estão as almas? Estão cativas no inferno. Estão presas ao jugo de Satanás. Estão presas e condenadas. Uma situação difícil. E o que é que Deus diz? Jesus diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É como se Jesus, por meio da sua igreja, derrubasse os portais do inferno e puxasse as almas perdidas para a sua igreja. Foi isso que ele fez comigo. Eu estava lá no inferno. Jesus derrubou os portões do inferno e me escolheu, e me pegou, e me chamou. E quando a gente tem ciência disso, a gente entende o valor de uma igreja. O templo pode ser derrubado, o templo pode ser queimado. O exército ou o Estado pode perseguir a igreja do Senhor. Mas mesmo que morramos, mesmo que sejamos perseguidos, mesmo que sejamos afrontados, mesmo que sejamos zombados, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor é invencível. Nós temos a vitória por meio de Cristo. E não podemos nos abater diante da dificuldade. Mas olha como é que ele se sentia aqui no verso 14. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo. Estavam mangando de mim, estavam zombando de mim, todo o meu povo. Eu sou um guerreiro, estão dizendo, olha o guerreiro que é para defender a gente. Olha como é que ele está. Está abatido, está deitado, está no chão, está na sarjeta, não tem força, não tem vigor, não consegue nem levantar a lança. Como é que vai ser um guerreiro para defender a gente? E a sua canção todo dia. Zombavam dos guerreiros. Verso 15. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Para ele Deus é um Deus torturador. Tu está com fome? Toma aqui um veneno. Tu está querendo comer? Toma aqui uma erva amarga. Você quer algo gostoso? Toma aqui algo que é amargo e que é algo que é repugnante. Verso 16.
fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Deus me apagou, Deus me triturou, Deus me esfacelou. E como foi que ele se sentiu? Verso 17: afastou a paz de minha alma. E a gente cantou hoje o quê? Essa paz que eu sinto em minha alma. E eu pergunto para você, você está sentindo essa paz mesmo? Você tem paz no coração? Ou você anda inquieto? Ou você anda com raiva? Ou você anda insatisfeito? Ou você vive reclamando? E quando essas coisas tomam forma em nosso coração, a gente vê Deus como um mau pastor, como um opressor, como uma fera que quer comer a nossa carne, como um guerreiro que quer colocar a flecha no nosso coração, como um torturador que coloca coisas para nos fazer sofrer. E alguém que não tem paz, que não tem muita condição de agradar e de glorificar a Deus. No início da igreja, século II, século III, século IV, nós tivemos muitos mártires, muitas pessoas que tomaram como motivo de alegria o morrer por Cristo. Mas Paulo diz que, ainda que eu entregue o meu corpo para morrer, e entregue o meu corpo para a própria morte, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Eu não terei valor nenhum, não vai ter valor nenhum entregar o meu corpo para a morte somente por orgulho, somente como afronta, somente por uma satisfação pessoal. Não. A base do martírio é o amor. E um dos grandes pais da igreja disse que o sangue dos mártires era a semente da igreja. E quantos mártires não deram suas vidas por amor a Jesus? Quantos mártires não foram queimados vivos? Quantos mártires não foram torturados, açoitados? Você vai lá em 2 Coríntios 11, você vê lá uma característica dos sofrimentos de Paulo. Uma descrição, uma narração do que aconteceu com ele. Foi fustigado com vara, foi açoitado com uma quarentena de açoites menos um, por 5 vezes, teve naufrágio, teve fome, teve perseguição, passou por todo tipo de sofrimento que você possa imaginar. E esse homem nunca maldisse a Deus, nunca viu Deus como essa condição que está tendo aqui, mas ele passou por depressão. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 10, 11, 12, ele vai dizer que ele se desesperou da própria vida. Tamanho era o sofrimento. Tamanho era a dificuldade. Paulo, ele fundou várias igrejas, e ele viu que as igrejas que ele fundou, chegou falsos mestres para falar mal dele, para dizer que ele era um mau pastor, para dizer que ele era um falso profeta. A igreja que ele fundou, a igreja de Colossos, a igreja de Corinto, melhor dizendo, e foi tomado como alguém sem valor por falsos apóstolos. Mas mesmo assim, Paulo continuou firme, sofrendo a afronta do Evangelho, sofrendo muitas vezes a oposição do próprio irmão em Cristo. E ele diz então, verso 17, Lamentações 3, esse guerreiro, que essa falta de paz fez ele se esquecer do bem. Você já passou um tempo que a comida na sua boca não tinha gosto nenhum? Que o perfume que as pessoas passavam não te dava cheiro nenhum? Talvez aqueles que passaram pela Covid-19, que tiveram Covid-19, passaram por essa sensação de não sentir o sabor da comida, de sentir um gosto amargo na boca e de sentir um cheiro diferente, ou não sentir cheiro nenhum. E tudo ficava sem sabor, tudo ficava sem sal, tudo ficava com odor diferente, ruim.
Mas já experimentou a sensação de voltar a ter o gosto da comida de novo na boca? De voltar a comer uma comida saborosa e dizer que comida gostosa? Pronto. Esse homem aqui, o Geber, tinha se esquecido do que era bom. Do gosto de uma picanha. Do gosto de um suco de uva. Do gosto de uma carne suculenta. Do gosto, vamos pensar na nossa realidade aqui, da nossa culinária. O que é uma comida boa? Digam aí para mim. Gosto de uma buchada de bode. O que mais? Rapaz, olha só. O que mais? Uma comida boa. Cuscuz bem feito. A galinha capoeira. Uma picanha escorrendo a gordurinha. Uma pizza bem gostosa. Agora, experimenta você não sentir mais o gosto disso, não ter mais a oportunidade de comer isso. Está aqui assim, ó. Não tinha comida na cidade, não tinha nada. Ele esqueceu que era o bem. Está aqui ele, maldizendo Deus, vendo Deus com uma visão distorcida, e olha o verso 18, a reviravolta que vai acontecer na vida dele. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Sabe uma coisa? Eu não tenho mais esperança nenhuma em Deus. Aquilo que era glorioso em Jerusalém, o templo já acabou. Está destruído o templo, está destruído o altar, está destruído o palácio, está derrubado o muro da cidade. Então, acabou tudo. Eu não tenho mais esperança em Deus. Eu não tenho mais glória. Eu não tenho mais brilho. Então, acabou tudo para mim. Mas olha o que é que ele vai dizer no verso 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Ele está maldizendo Deus. Ele está dizendo que não tem paz, que não tem mais esperança, mas ele não consegue parar de orar. Sabe por quê? Porque ele é crente. Sabe por quê? Porque ele é servo de Deus. E sabe por quê? Porque mesmo o sofrimento, distorcendo a mentalidade que ele tinha sobre Deus, não faz ele desistir de Deus. Lembra-te de minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Senhor, eu pensei tudo isso de horrível de ti. Eu pensei que o Senhor era um pastor mau. Eu pensei que o Senhor era um opressor. Eu pensei que o Senhor era uma fera. Eu pensei que o Senhor era um guerreiro que queria acabar comigo. Eu pensei que o Senhor era um torturador. Estou sem paz. Eu estou aqui em amargura. Eu não tenho mais esperança. Lembra de mim, Senhor, assim mesmo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a minha aflição. Olha para o meu pranto. Olha como eu estou aqui em amargura. Verso 20. A minha alma continuamente os recorda. Sabe o que acontece com o depressivo? Ele só lembra do sofrimento. Ele só lembra da traição. Ele só lembra da perda. Ele só lembra da derrota. E toda hora ele vai remoendo aquilo. E toda hora ele vai lembrando daquilo. E ele diz: e eu me abato dentro de mim, porque eu só lembro do que é ruim, do que aconteceu de mal. Qual tem sido a tua lembrança, meu irmão? O que é que tem sido a fonte da tua memória? O que é que você tem recordado do passado na tua vida? O dia da sua conversão? Ou o dia em que você teve uma perda? O dia em que Cristo te salvou? Ou o dia em que você achou que não tinha mais esperança? E aí ele vem no verso 21 e diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Senhor, lembra-te da minha aflição. Eu só estou lembrando de coisa ruim. Mas eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E aí ele para de maldizer a Deus. E ele lembra quem Deus é. E o que é que pode trazer esperança para nós? Só o próprio Deus. Só o Senhor. Só a sua grandeza. Só a sua glória. Só a sua majestade. Só a sua bondade. Só a sua beleza.
é que pode nos trazer esperança. E é por isso que ele vem no verso 22 e diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eu ainda estou vivo. Eu poderia estar morto. E Deus me poupou. Não porque Ele é mau, não porque Ele quer acabar comigo, mas porque Ele é misericordioso. Porque Ele é bom. Porque Ele tem compaixão de mim. E Ele diz: as suas misericórdias não têm fim. Duplamente virou a chave por meio de uma oração. Lembra-te da minha aflição. Está com depressão? Está tudo ruim na tua vida? Está difícil? E você está achando que Deus é mau, que Ele é ruim, que Ele não presta, que Ele é um Deus que não tem compaixão? Levanta a mão para o céu e clama: lembra-te de mim, Senhor, na minha aflição. Faz eu lembrar das coisas boas. Faz eu lembrar no dia que eu nasci de novo. Faz eu lembrar no dia que a minha família se converteu. Faz eu me lembrar no dia do meu batismo. Faz eu me lembrar da primeira ceia que eu tomei. Faz eu me lembrar da igreja cantando. Faz eu me lembrar da alegria que eu tenho em Cristo. Faz eu me lembrar, Senhor, de quão bom será aquele dia em que a igreja vai estar reunida com Cristo. Cantando para todo sempre. Celebrando para sempre o autor consumador da nossa fé. E quando a gente lembra dessas coisas, a gente para de reclamar. A gente para de praguejar. E a gente passa a adorar. E a gente passa a exaltar a grandeza do Senhor. Verso 23. Renovam-se as tuas misericórdias a cada manhã. Eu não tenho comida, mas eu teve um novo dia. O sol nasceu novamente. É a tua misericórdia que me faz estar aqui. Eu não fiquei rico. Eu estou pobre. Eu não tenho muito dinheiro. Eu só tenho ovo na minha casa. Mas a tua misericórdia se renovou. Senhor, eu não posso comer caviar. Mas o Senhor me deu pão de cada dia. Aqui está na mesa todo dia. A tua misericórdia se renovou. E por isso, Senhor, eu posso descansar em Ti, porque eu sei que a Tua fidelidade é grande. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Nessa noite, eu quero lembrar a você qual deve ser a base do seu pensamento. A gente não meditou ainda no texto bíblico, que é a chave dessa conferência. Qual é o texto? Filipenses 4 e 8. Tudo que é verdadeiro. E lá no texto 8 e 9, a introdução da Bíblia atualizada, que foi uma edição feita por homens, coloca lá: o em que pensar. Mas na verdade é o em que pensar e o que fazer. Então, como eu posso agir quando vem a depressão, a ansiedade, o toque, o pensamento obsessivo compulsivo, os pensamentos intrusivos? Então, eu devo pensar: esse pensamento aqui é verdadeiro? Deus não te ama. Deus quer o teu mal. Deus é um opressor. Deus não gosta de ti. Deus te entrega as lambarinhas, todo mundo mandando de ti. Tu é um crente, mas ninguém tem aí a respeito por você. É um pensamento verdadeiro? Não. Pensamento falso. Então, fora! Não vou ter esse pensamento não, porque na minha mente tem que ser tudo que é verdadeiro. É isso que deve ocupar o meu pensamento. É nisso que eu devo pensar. Então, show o pensamento obsessivo. Show o pensamento mentiroso. Se eu pecar aqui um pouquinho escondido, eu vou ser feliz. Porque eu vou desfrutar do mundo e do prazer da igreja. Eu vou desfrutar da glória do mundo e do prazer da igreja. É um pensamento verdadeiro? Falso. Então, fora. Joga fora. Tudo que é respeitável. Eu vou adorar a Deus de qualquer jeito. Eu vou respeitar o Senhor, ter uma vida dúbia. Uma vida de pecado escondido e ao mesmo tempo de louvor a Deus em público. É um pensamento respeitável? É um pensamento que desonra, que desrespeita. Sabe por quê?
Porque Deus está vendo e está dizendo: você acha que está me adorando dessa forma? Você acha que está me adorando com esses pensamentos indignos? Tudo o que é justo. Eu vou reter um pouco do salário aqui para o meu empregado, porque eu tenho algumas dívidas. E eu vou atrasar o salário dele, que eu sou um patrão. É um pensamento justo? Não. Está fora. Eu vou apenas usar daquilo que me dá o que é do bom e do melhor. Então, se é para o meu usufruto, mesmo que seja tirando o que é do outro, eu vou fazer isso, porque o que é justo é o que me traz o bem. É um pensamento justo? Não. É um pensamento injusto. Tudo que é puro. Vou ver um pouquinho de pornografia aqui na internet, ninguém está vendo. Vamos satisfazer aqui um pouquinho assistindo esses vídeos, porque ninguém está olhando. É um pensamento puro? Então, é um pensamento que tem que ser descartado, lançado fora. Você desonrou a Deus porque você pensou mal de Jesus naquele dia. Deus não te ama mais. E vem de novo o pensamento. Você desonrou a Deus porque você pensou mal da igreja. Então você não tem mais jeito, você está no inferno. Eu conheço crentes que têm esses pensamentos obsessivos. Você não é crente não, porque você fez tal pecado, porque você fez tal coisa. É um pensamento verdadeiro? O que diz lá 1 João 1,9? Os nossos pecados, ele é para nos purificar toda. Não é metade, não é meia, não é injustiça qualquer, é de toda. Eu cometi um pecado grave. Eu me arrependi e confessei a Jesus, ele perdoou. Você é perdoado. Jesus, o único pecado que é imperdoável é qual? Não é a blasfêmia contra o Espírito Santo? E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É atribuir a obra terrena de Cristo, naquela época, algo que era da parte de Satanás. E foi o que os fariseus fizeram. E quando eu continuamente tenho esse pensamento de que a obra de Cristo é de Satanás, eu estou blasfemando. E eu mantendo-me nessa prática, eu continuarei alheio à graça de Deus. Mas Jesus Cristo pode salvar um blasfemador? Pode ou não pode? Pode. Quem era Paulo? Um blasfemador, um perseguidor da igreja. Alguém que se opunha a Deus. Alguém que dizia que Jesus não era o Messias. E o que foi que Jesus disse para Paulo, lá na história de Damasco? Saulo, Saulo, por que persegues? Por que você está fazendo isso? Porque quando você persegue a igreja, é a mim que você está perseguindo. De maneira que esse Paulo, que blasfemou de Jesus, quando ele se arrepende do seu pecado e entrega a sua vida a ele continua o quê? Sabendo e ciente de que Deus transformou a sua vida e que aquele pecado não é colocado mais em sua conta. Deus apagou, Deus perdoou, Deus lançou no mar do esquecimento. Você tem sido atormentado por um pecado grave que você cometeu no passado? Você tem sido atormentado por uma falha grave que você cometeu contra o seu pai, contra a sua mãe, contra a sua esposa, contra o seu marido, contra os seus filhos? Se arrependeu? Deus perdoou. Não precisa mais se oprimir com isso. Não precisa mais estar preso a esse pecado do passado. Porque Deus te purificou. Então não fica alimentando pensamentos que vão te causar depressão. Tudo o que é amável. Então, pensamentos amorosos. O doutor Leandro hoje mostrou que quando o nosso amor aumenta, o que é que acontece com o nosso medo? Diminui. Mas quando o nosso medo aumenta, o nosso amor diminui. E o que é que a gente deve fazer então para lutar contra o medo? Ser mais amoroso. Pensar na recompensa que Cristo nos dá. Olha, enquanto estamos aqui, passamos por uma leve e momentânea tribulação. Mas ela nem se compara com o eterno peso de glória que nos está reservado.
Então, você tem que pensar na sua depressão como uma leve e momentânea provação, tribulação. Então, o que é uma coisa leve? É uma coisa que não causa tanto sofrimento. É uma coisa que dá para aguentar. O que é momentâneo? É algo que já passa. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo com depressão há 10 anos. É uma leve e momentânea tribulação. O que é 10 anos para uma eternidade com Cristo? O que são 15 anos para quem vai passar a vida eterna glorificando a Deus? Sem dor, sem choro, sem sofrimento, sem morte, sem resmungar. Só alegria, só graça, só bênção. Você já meditou sobre a eternidade? Quando você medita sobre a eternidade, você glorifica mais ao Deus que te amou e você o ama mais e você ama o próximo. Então, sabe qual é o antídoto para a dor? Primeiro, ter pensamentos amáveis. Ao invés de eu pensar mal do irmão, rapaz, ô que irmãozinho difícil, ô que irmãzinha difícil, eu vou lembrar do que é bom nele. Ah, mas aquele irmão é comprometido. Mas aquele irmão, apesar de difícil, mas ele é uma pessoa esforçada, é uma pessoa talentosa. E eu vou focar no que ela tem de bom. E eu vou fazer o bem para ela. E esse pensamento vai me trazer alegria. Vai me fazer forte para lutar contra a ansiedade. Tudo que é de boa fama. Boa fama. Algo que vai ser realmente lembrado como algo valoroso, valioso. Que pensamento legal. Agora está lá, eu toda hora pensando, como é que eu vou fazer para implantar uma mentira contra o irmão, para que ele se dê mal e eu me dê bem. Eu já vi gente assim. Passa a noite maquinando o que é que ele vai fazer de mal para o outro se dá mal e ele se dá bem. É um pensamento de boa fama? Pensamento horrível. Um pensamento desqualificado. Um pensamento pecaminoso. Um pensamento de Satanás. E se não é de boa fama, fora. Tem virtude o seu pensamento? Tem valor? Louva a Deus esse pensamento. É um pensamento que Deus pode dizer, eu me agrado desse pensamento que você está tendo. Toda vez que você tiver pensamentos intrusivos, lembra, esse pensamento está glorificando a Deus? Esse pensamento é de boa fama? Esse pensamento tem valor? Esse pensamento é verdadeiro? É puro? É um pensamento respeitável? É um pensamento justo? Não? Senhor, me ajuda a eliminar. Ah, não posso, eu não consigo. Em Cristo é possível. Em Cristo é possível lutar contra pensamentos intrusivos. E aí ele termina no verso 9. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu sou essa pessoa que tem esses pensamentos verdadeiros. E aquilo que eu sou no meu pensamento, eu sou na minha prática. Entendeu? O que é que você pratica? É aquilo que você pensa, aquilo que você raciocina. O que ocupa o teu pensamento é o que vai te levar a praticar algo. Então, se Paulo está dizendo, o que você aprendeu, recebeu, ouviu e viu em mim, pratique isso. Sabe por quê? Porque eu sou essa pessoa que tem os pensamentos de Deus, os pensamentos de Cristo, que tem a mente de Cristo. O que a igreja está precisando? De bons modelos, de bons exemplos, de bons crentes que têm um pensamento. Então, alguém com depressão, cadê um crente fervoroso, um crente alegre, um crente com vigor? Eu vou pegar o depressivo, vai conversar com o irmão ali. E aquele irmão, rapaz, chegou aqui, que bom! Vamos tomar um café? Não é na minha casa? E aquela pessoa que estava triste, começa a receber o quê? Entusiasmo, alegria. E daqui a pouco, aquele irmão que é o modelo de uma alegria em Cristo, vai contagiar positivamente o depressivo. Você ouviu, você viu em mim. Então, seja esse crente modelo. E para ser esse modelo, tem esses pensamentos modelares, esses pensamentos basais que devem estar contigo. Um pensamento verdadeiro, um pensamento respeitável,
justo, puro, amável, de boa fama. E quando você agir à luz desses pensamentos, o Deus da paz será contigo. Ele é contigo? Precisamos melhorar? Precisamos. Então vamos, ao invés de nos abater com o sofrimento que distorce a visão de Deus, vamos clamar por misericórdia e ver quem Deus é. Ele é bom, Ele é justo, Ele é puro, Ele é santo, Ele é amável, é um Deus que é amor, é um Deus que é justiça, é um Deus que é misericórdia, e isso nos traz então contentamento e livramento. Baixe sua cabeça nesse momento e eu quero orar pelos irmãos. Eu quero orar para que Cristo possa ser o conforto e possa ser aquele que te faz sentir que Ele é um bom pastor, sentir que é o que te liberta da prisão, sentir que é aquele que te liberta da fera, sentir que é aquele que te liberta da tortura, sentir que é aquele que te liberta do exército inimigo. E isso só vai acontecer quando você clamar a Ele e pedir para Ele te libertar da tua amargura, da tua angústia, do teu sofrimento, da tua dor. E você vai pedir: Senhor, me ajuda a ter pensamentos verdadeiros sobre Ti, pensamentos justos. Me ajuda a ter um agir, Senhor, que Te glorifica. Me ajuda, Senhor, a ter uma prática, Senhor, que dê um bom testemunho de Ti para as pessoas. Me ajuda a ser verdadeiro na minha vida, com a minha esposa, com os meus filhos, com a igreja, no trabalho, com o patrão, com o empregado, com os amigos, com a família, com todos. Não me deixe, ó Pai, desamparado. Não me deixe, ó Pai, me sentir que eu não tenho valor diante do Senhor. Mas vem com Tua mão poderosa. Liberta. Livra-me da angústia. Traz o Teu bálsamo. Traz a Tua alegria, Senhor, para a Tua igreja. E que isso possa me fazer ser um crente mais evangelizador, mais preocupado com as almas, mais preocupado em mostrar quem é Cristo para elas, porque eu já sei o valor que Cristo tem para mim, porque eu já sei o valor que o Senhor tem na minha vida. E isso, Senhor, seja verdade nos crentes dessa igreja, no pastor dessa igreja, nos irmãos dessa igreja. Continua abençoando a Tua igreja, para a honra e glória do Teu nome. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.